De novo, para quem eu não dei bom dia ainda, e para quem não me conhece, eu sou Richard Piper, arquiteto também, como vocês, formado pela FAO Santos, não sei se alguém aqui é de lá, e nós vamos falar um pouquinho sobre jardim vertical. Vamos lá para não perder muito tempo. Então nós vamos apresentar o amor e seus grandes feitos. Na verdade, a gente fala um pouquinho sobre amor. A gente tem que pôr amor em tudo na nossa vida. Jardim vertical não dá para ter amor. Aliás, não dá para não ter amor. A gente precisa de cuidado, porque senão tudo que eu falar aqui para vocês não tem sentido nenhum. Tá? Revestimentos vivos, a natureza muito mais perto trazendo felicidade. É isso e é essa a intenção que a gente vai passar para vocês. Alguém sabe me dizer o que representa essa imagem? Vocês sabem o que é isto? Não? Na verdade, isso são os jardins suspensos da Babilônia. Olha o amor aqui de novo. A gente vai falar muito sobre amor, tá? No ano de 450 a.C., o rei Nabucodonosor II, ele se casou com uma princesa chamada Amitis, que era de uma região chamada Média. Ela veio, na verdade, de uma tribo, Medo. O nome da tribo era Medo, tá? E ele, nas andanças por conquistas, se apaixonou por ela e resolveu se casar. Aí ela vai para a Babilônia, obviamente, com ele, né, para morar lá. E moraram perto lá do rio Eufrates, atualmente o Iraque hoje. E isso, na verdade, o primeiro nome que se tem indícios de o primeiro jardim vertical no mundo foram os jardins suspensos da Babilônia. Por quê? Porque a construção que o Nabucodonosor presenteou a Amitis, como a região da Babilônia era uma região desértica e a região de Média, onde Amitis saiu, era uma região montanhosa, com muita vegetação abundante, quando ela foi para o deserto, ele quis, por estar muito apaixonado, ele quis presentear ela com um jardim suspenso. Então ele criou esse sistema feito com argila. Teve que fazer uma impermeabilização, obviamente, para que isso não se perdesse, e aproveitou o rio para fazer a irrigação do sistema do jardim suspenso da Babilônia. Tá? Então eles são considerados os precursores do jardim vertical devido ao visual assumido, porque à distância você enxergava um paredão. Então ele dava a impressão de que aquilo era uma montanha, enfim. Tá? Aí, por amor também, mas voltando mais para a nossa atualidade, Patrick Blanc, que é um francês apaixonado por botânica e paisagista, começou a estudar a formação das plantas nos penhascos, na entrada das cavernas, e começou a observar que mesmo com a terra, logicamente as plantas precisariam de luz, água e nutrientes. Só que ele começou a observar justamente isso. As plantas, nos penhascos, elas nasciam, elas se formavam e cresciam, mesmo com pouca terra. E aí foi por isso que ele começou a estudar isso e verificou que ele conseguia fazer um jardim vertical. Né? Tendo como base essa observação, ele criou uma estrutura que foi instalada nas paredes e funcionou como apoio para as plantas serem fixadas. Tá? Esse foi o primeiro jardim vertical que ele fez, em 1994. Ou seja, não faz muito tempo assim. Década de 90, né? Mas ele começou. E esse sistema, na verdade, se difundiu pelo mundo todo. Blanc achava que as paredes na nossa
na situação atual, muitas paredes cinzas junto nas grandes metrópoles. Então, ele resolveu criar o jardim vertical, imaginando que isso pudesse ser uma grande pintura, como se fosse uma grande pintura, né? Com o crescimento pela busca por sustentabilidade, o jardim vertical traz de volta um pouco dessa natureza que a gente mesmo destrói, tá? E ele dizia que ele acreditava que diante de uma parede verde, o homem acaba impactado pela natureza, tá? E aí ele dizia que as plantas conseguem dialogar com o ser humano e expor toda a sua composição, raízes, folhas e plantas, tá? Esse é um outro jardim, que esse já foi feito em Madrid. Você vê o contraste que você tem de uma parede, de uma construção fria, né? E aí você coloca... Aqui existia um paredão. Então, de repente, ele criou essa situação que mudou completamente o visual dessa região aí, tá? Aqui é o que eu digo, né? Ele criava essas paredes como telas de pinturas gigantes, né? E ele iniciou os seus jardins com a proposta composta com molduras de metal PVC. Depois, obviamente, isso começou a se tornar mais corriqueiro, e aí vieram outros sistemas no mercado. Então, já vindo para a nossa cidade, em São Paulo, o Grupo Urbano Movimento 90, no ano de 2015, junto com o governo, resolveram fazer uma intervenção lá no Minhocão. Não sei se alguém, obviamente, passa pela região. E lá eles tinham 8 mil metros quadrados para a construção desses jardins. Então, quem passar lá hoje pode verificar esses paredões que eram antigamente sem vida, né? E foram criados esses jardins verticais. Esse sistema, e depois, obviamente, agora, mais recentemente, no corredor Norte e Sul, na 23 de maio, foi criado 6 quilômetros de extensão de jardim vertical, também nesse mesmo sistema utilizado pelo Movimento 90, que são esses bolsões. Se vocês podem notar, são bolsões que você coloca as plantas lá dentro. Tem que haver, obviamente, uma irrigação muito boa para manter essa estrutura totalmente úmida sempre, porque há muito pouca terra nesse sistema. Então você precisa ter uma situação bem dinâmica, porque senão elas não sobreviveriam. Aqui é um outro paredão que existe na Fundação Oncocentro, aqui em São Paulo. Aqui é um detalhe do sistema. O sistema de irrigação passa por todo essa manta, né? E aí você verifica que os bolsões eles são separados uns dos outros, tá? Bom, os revestimentos vivos eles são tendência. Na verdade é assim, começou como moda. Vou fazer um jardim vertical porque é bonito. Na verdade não é moda, veio para ficar. Então, por uma questão de tendência, a gente começa a pensar em jardim vertical como uma questão mais permanente na vida da gente, tá? Então aí a gente vai ter algumas ilustrações com jardim vertical para vocês poderem ter, e aí a gente vai ver várias técnicas que são difundidas aí pelo mercado. São treliças de madeira ou de ferro que sustentam vasos. Esses vasos podem ser de metal, pode ser de PVC, são pendurados com ganchos, mas você não tem uma formação completa do sistema que o Blanc, que o Patrick, ele criou, né? A gente vê que ele tem algumas falhas, ele não vai conseguir preencher todo o mural, vamos dizer assim, tá? Aqui foi a Casa Cor, também foi feito um trabalho com treliça, que na verdade, assim, você visualmente olhando, você enxerga algumas
alguns vazios. Mas se você olhar de lado, obviamente você começa a enxergar algo mais denso. Só que não é um painel que você tenha ele todo preenchido, tá? E aí, então, foi criado o módulo cerâmico para dar uma permanência nesse sistema todo, tá? O sistema de jardim vertical permanente que a gente fala são esses sistemas com bloco cerâmico. Esse sistema é da Garden Wall, tem praticamente uns 2 anos e meio nesta empresa, Garden Wall. Existe uma outra empresa no mercado que também tem um sistema de cerâmico, mas o sistema, enfim, ele tem uma área de plantio menor que esta, tá? E o peso é maior. Há umas informações muito importantes a respeito disso. Os módulos cerâmicos são fabricados de matéria-prima natural, argila, né? Água e fogo. Na Garden Wall, toda a questão de fabricação dele é sustentável. Para vocês terem uma noção, toda a madeira que se usa nos fornos, ela vem dos resíduos de marcenarias, de empresas de madeira, restos de madeira que são levadas para a fábrica para a gente poder lá utilizar, tá? Vantagens desse sistema cerâmico. São os mais fortes e resistentes do mercado. Assim que você coloca ele com uma argamassa C3 na parede, ele adere de uma tal forma que ele não quebra facilmente, tá? Ele se adapta a qualquer sistema de irrigação que existe no mercado, tá? Tem um desenho de parede maciça. Os módulos eles não possuem aberturas nas laterais, ou seja, você cria uma situação dentro desse sistema que ele permite a impermeabilização. Existem alguns módulos cerâmicos no mercado que tem algumas, por uma questão de estrutura, se porventura a impermeabilização não estiver boa, vazar, vai preencher de água no sistema e vai começar a vazar entre os perfis, entre as fiadas. E isso, obviamente, pode causar um problema de peso, inclusive de material. O outro questão é justamente essa, não acumula água e não serve de refúgio para insetos e pequenos animais peçonhentos, tá? Tubo de gotejamento, depois se vocês notarem, existe uma linha onde você encaixa o tubo de gotejamento no próprio módulo. Então facilita muito. E a mangueira não fica em contato direto com a terra, impedindo que o furinho do gotejamento seja, obviamente, impedido, tá? Não entope. Como eu disse, ele tem o maior espaço de plantio e é um sistema de... Como ele é módulos e eles vão se encaixando juntamente, você tem um sistema onde você faz o plantio na fiada inteira. Ele não é interrompido como nos vasos, tá? A maior embocadura, a altura que a gente tem para a saída das plantas, isso também é importantíssimo, tá? É o mais leve do mercado, ele tem 14 quilos por metro quadrado. Permite o assentamento em curvas, esse sistema permite isso, tá? Tem poder de aderência, como disse, por uma questão da argamassa AC3. E importantíssimo falar sobre isolamento térmico acústico, tá? Por exemplo, uma parede com jardim vertical hoje nesse sistema, se você coloca na fachada de uma residência, num prédio, enfim, a área interna reduz em 5 a 7 graus a temperatura, tá? Isso é muito interessante hoje, inclusive nos nossos dias aí que a gente não aguenta mais esse calorão todo. Bom, aí a gente vai falar um pouquinho das plantas que podem ser utilizadas nesse sistema. Sol pleno a gente vai ter, eu não vou me atentar muito às plantas, tá? Mas a gente tem algumas sugestões, né? A barba de serpente, colar de pérolas,
flor canhota, enfim, são nomes. Ali tem os nomes dela científicos, mas a gente não precisa dizer. A jiboia, que fica muito bonita. A trapoerabá roxa. A era inglesa. O aspargo. Essas plantas todas que eu estou passando são interessantes e muito importantes para o resultado visual do jardim vertical. Isso é que vai compor textura, volume, desenho e cor, né, dentro do seu jardim vertical. E tem também as plantas para semi-sombreados, ou seja, áreas internas, que também você pode utilizar. O antúrio, você pode usar a samambaia americana, você pode utilizar o rispsalis, véu de noiva, que fica muito bonito. E agora eu vou mostrar algumas fotos do jardim vertical com esse sistema de módulos da Garden Wall, tá? Aqui é um condomínio em Pedra Alta. Esse jardim é lá em Valinhos. Você vê que aqui algumas formações de plantas ainda não estão preenchendo todo o cenário. Mas você pode, inclusive, deixar algumas aparentes, né? O bloco pode ficar aparente porque ele não é um bloco feio. E existe um acabamento para ele também, né? A pintura do módulo, ela pode ser na cor que quiser, pode ser, inclusive, envernizado apenas, como a primeira foto que a gente mostrou. O desenho é importante, olha, é fundamental para você ter um jardim bastante interessante. Mais uma vez, um coração, a gente está falando aqui de amor. Então, isso foi da Expo Flora desse ano, onde o paisagista lá, o Luciano Simões, fez um coração ali. E aqui, o nosso jardim vertical da Infiniture. Aqui eu vou passar um vídeo para vocês, rapidinho, para vocês saberem como é a construção dos módulos cerâmicos, tá? Não? Só um minuto. Como construir um jardim vertical com Garden Wall. Preparação. Fazer medições exatas na parede conforme o projeto para a perfeita distribuição das peças. Quando a parede for revestida com pastilhas, textura ou outros, certifique-se que as mesmas estão em perfeitas condições. Quando a parede for pintada, basta lixar ou picotar com talhadeira. Se o reboco for novo, pode-se aplicar diretamente. Início da montagem. Colocar uma peça metálica ou de madeira para apoiar a primeira fiada, fazendo assim o perfeito alinhamento da fiada mestra, deixando um desnivelamento de 0,6%, 6 milímetros por metro, do lado que deseja direcionar a drenagem. Assentamento do módulo. Usar argamassa AC3 e com uma desempenadeira dentada, aplicar argamassa na parede. E nos módulos nas áreas de contato. Isso é muito importante. Iniciar a primeira fiada sempre com os módulos inteiros. Os módulos Garden Wall, com suas paredes maciças, permite a colocação da argamassa nos rejuntes, evitando o retrabalho do rejuntamento. Aqui já está colocando, inclusive, a argamassa na lateral para juntar, para ficar mais fácil o assentamento, tá vendo? Explicando aqui no vídeo, qualquer pedreiro consegue fazer essa aplicação na parede, tá? Mas que tem que ficar mais atento é na hora da irrigação, que aí o arquiteto tem que estar acompanhando. Na segunda fiada, iniciar com meio módulo.
assim sucessivamente, formando um sistema de amarração convencional. Isso também é bastante importante. Impermeabilização. Retire o excesso de argamassa dos rejuntes. Aqui ele está dando um acabamento. E aplique 3 demãos de impermeabilizante flexível atóxico em todo o interior dos módulos. Isso também já acompanha no sistema. Já. Tá? Já vai junto quando vocês. Irrigação. O material tá incluso. O sistema indicado é o de cotejamento. O sistema também tem fornecimento da mangueira, do redutor, também vai junto com o sistema todo de irrigação. Em uma das laterais do jardim, colocar um cano com as conexões para o tubo cotejador, que ficará embutido em uma cavidade exclusiva nos módulos garden wall, percorrendo toda a extensão do jardim. E os furinhos ficam para fora, olha lá. Recomendamos também o uso de Tiger para controle das regas. É feito o teste antes de fazer o plantio. Emolduramento. As molduras devem cobrir as laterais e a parede superior do jardim, dando acabamento e embutindo todo o sistema de irrigação. Fazer também a impermeabilização interna nas laterais e na parte superior do emolduramento. Caso desejar coletar excessos de água proveniente de chuva ou irrigação, colocar um coletor colado com PU na canaleta inferior. Acabamento. Pode ser pintado com latex, verniz ou revestimento como desejar. Também é fornecido junto com o sistema. Plantio. Escolher as espécies adequadas ao local, usando um bom substrato. Colocar nas laterais de cada floreira uma manta bedim com argila expandida ou brita para a formação de barreiras, impedindo que o substrato invada as molduras. Pode falar, Às vezes a samambaia, principalmente, tem um torrão muito grande, então você corta ela para colocar. E não esquecer, terra. Muita terra. Sempre a orientação de um paisagista para obter um bom resultado. Aí para quem vai plantar, né, geralmente a gente faz um desenho e já faz o desenho também da planta que você vai colocar, porque aí você sabe mais ou menos quanto que vai usar de cada espécie, né, na hora do plantio. Muito bem. As plantas são uma excelente opção de contato mais próximo com a natureza, né? E muito bem-vindo aos projetos de decoração. Emprestam aos ambientes internos e externos a beleza e cor e formas representadas nas flores e folhas. Muito obrigado. Ainda tem 10 minutos. Sim, nos acabamos. Agora, obviamente, tiramos dúvidas. Alguém tem dúvidas? Se quiserem verificar aqui o módulo. Tchau, pessoal. Obrigado. Alguma informação que vocês queiram? Ô, Richard, eu queria perguntar. Diga. Quando a gente vai fazendo uma área interna dentro de um apartamento, a gente tem que fazer uma impermeabilização antes na parede? Não, não há necessidade. O módulo por dentro resolve o sistema, não precisa impermeabilizar nada além. Tá? Você viu que o sistema de impermeabilização é simples. Esse sistema é um sistema aplicado
são 3 demãos cruzadas, enfim, que resolve o problema. Não tem problema de fazer outra impermeabilização. Tá? Mais alguma coisa? Acho que era legal todo mundo dar uma olhadinha no módulo. Como que é, né? Olha, aqui dentro vocês vão ver essa parte onde você embute a mangueira de gotejamento. Isso é muito importante. Só esse sistema, só Garden Wall tem esse sistema que embute a mangueira. Isso é muito importante porque os outros sistemas, a mangueira pode ficar em contato direto com a terra. A mangueira Vai entupir. Mangueira vai junto. E aí o gotejamento, por uma questão do furinho, obviamente ser um furinho pequeno, não pode entupir. Tanto que no sistema Garden Wall hoje, a gente inclui também um filtro, já para colocar junto com o sistema. Porque às vezes... Da automação, né? Também. O filtro, às vezes você tem água da rua, né? E pode estar, enfim, com alguma impureza e tal. Então o filtro é bastante interessante, porque aí você não tem um problema com a irrigação do gotejamento. A questão de automação, né? existe um aparelhinho, depois a gente pode até dar uma olhadinha ali na escada, vocês vão ver o aparelhinho em funcionamento, ele faz toda a programação de tempo de irrigação, então você programa o dia, todos os dias, períodos alternados, 2 minutos de manhã, 2 minutos à noite ou à tarde, dependendo da onde esse jardim foi implantado. Então, às vezes, você não precisa ter irrigação todos os dias, ou... Enfim, o importante é manter úmida a terra, né? Como a gente viu, não há necessidade que essa terra precise constantemente estar com água. Ela pode estar úmida. Isso é fundamental. Tendo nutrientes, que também é uma outra situação importante, obviamente, a manutenção de um jardim vertical é muito mínima, é muito pequena, mas tem que haver. Não dá para a gente fazer um jardim vertical por uma questão de irrigação automatizada, você não se preocupar mais com ele. Então, óbvio que você precisa eventualmente chamar um jardineiro, um paisagista, para identificar se aquela terra vai precisar de um nutriente, uma hora ou outra, ela vai precisar de nutriente. Então, é importante sempre fazer uma manutenção, mas é uma manutenção muito pequena. Eu sempre digo que ter um vaso de plantas em casa é muito mais trabalhoso do que ter um jardim vertical em casa. Porque o vaso você não pode viajar, porque ele vai morrer. A planta vai morrer. Jardim vertical, ele vai embora. Se você tiver um sistema de irrigação no vaso, obviamente, não vai acontecer isso. Para fazer o curvo, né? você falou que dá para fazer? Tem Você corta, não, você corta o módulo e vai fazendo igual tijolo. Isto é um tijolo, ele não é uma peça autoportante. Portanto, eu não consigo simplesmente utilizá-lo para criar uma parede. Ele precisa de uma estrutura. Ele não é estrutural. Tá? Isso, o peso... É isso, gente. Eu vou encerrar o vídeo porque está ficando muito extenso e o Richard vai continuar aqui, né, tirando a dúvida das meninas. E quem que tiver mais alguma dúvida pode deixar aqui embaixo ou liga aqui na loja que a gente passa o telefone para ele, né, Richard? Então tá bom, beijo, obrigada. O peso é muito importante.